Olá, pessoas abençoadas. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma sobrevivente, uma guerreira que venceu a luta contra o narcisismo. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Você é uma daquelas pessoas que desde criança você sentia que você nasceu para ser uma pessoa de sucesso, para fazer algo significante aqui na Terra, mas você não sabia como atingir isso, como chegar até isso. Se você é uma dessas pessoas, esse vídeo é para você. Então, assim, você desde criança, você tem esse sentimento de que você nasceu para ser grande, para ter sucesso, uma carreira profissional sólida, mas você não sabe como fazer para atingir essa meta. Então, você vê na sua fase adulta tudo acontecendo para todo mundo, menos para você. Aí você passa a se questionar onde está aquele teu desejo lá da infância. Por que eu senti que eu nasci para ser grande se eu tenho uma vida pobre, eu não consigo evoluir, as coisas acontecem para todo mundo menos para mim? A sua realidade, as suas circunstâncias te provam o contrário do que você nasceu para ser. O que te faz desacreditar de você mesmo. Porque as próprias pessoas com quem você se relaciona, elas mesmas te desencorajam, elas te desmotivam. Principalmente se você é uma pessoa que foi condicionada a falar demais. Então Deus coloca uma coisa no teu coração e você vai e abre a boca para essas pessoas pequenas, mesquinhas, egoístas, e elas riem de você, riem da visão que Deus te deu, riem dos seus grandes sonhos. E por causa das suas circunstâncias, você acaba entregando os pontos, porque você tem uma vida muito simples, não tem condições de lutar e almejar o sucesso que você nasceu para ter, que é crescer como pessoa, evoluir internamente, crescer e ter liberdade financeira, fazer algo que você ama e ainda por cima ganhar dinheiro, ganhar a sua vida sim. Então, quando Deus te der uma visão, você não pode sair por aí contando para todo mundo não. Porque Deus dá uma visão para você, não é para essas pessoas. Porque se Ele quisesse ter dado a visão que Ele te deu para outras pessoas, Ele faria isso. Então, se Deus te dá a visão de um sonho impossível de ser alcançado, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de conseguir isso. Porque não adianta você querer buscar o possível, você tem que desejar ter o impossível. Porque querer ter o possível, todo mundo quer isso, todo mundo faz assim. Então você tem que desejar ter aquilo que você acha que você nunca conseguiria ter. Você tem que desejar ser aquela pessoa que você nunca pensou que poderia se tornar. Porque aquilo é tão grande para as suas circunstâncias que você acha que você nunca vai conseguir ser aquela pessoa, ter tudo que você imagina ter. Então você tem que querer sim ter o impossível. Porque uma coisa que você tem que entender, você é o criador da sua realidade. Você serve a um Deus do impossível. Deus é ilimitado. Então, se Deus é ilimitado, por que você vai ter sonhos possíveis de serem alcançados? Você tem que buscar os seus sonhos impossíveis. Porque se Deus coloca uma coisa no seu coração e te dá uma visão de uma coisa que é impossível de você ser e de alcançar, é porque Ele já está mexendo os pauzinhos para que isso aconteça na sua vida. Então, não coloque Deus dentro de uma caixinha, porque Deus é ilimitado, Ele pode tudo. Inclusive, te dar a vida dos teus sonhos e te transformar em uma pessoa que você nunca imaginaria se tornar. Então, se sonhar é de graça, sonhe grande, sonhe ilimitado, sonhe com o impossível. Então, você não pode nunca deixar de acreditar em você, não pode nunca colocar limites em você, nas suas capacidades, e não pode nunca colocar limites em Deus. E aqui eu vou começar a falar o ponto de partida. Quando você nasce em uma família disfuncional, seja você bode expiatório ou não, você desenvolve um medo crônico de ser visto. E você pode não estar consciente desse medo. Ele fica subconsciente. Você só expressa isso impulsivamente. Então você tem medo de ter uma vida de sucesso profissionalmente. Você tem medo de chamar a atenção. Você tem medo de ser o foco de luz, principalmente se você foi o bode expiatório. E uma das questões que eu acho que eu fiquei sofrendo tanto para começar a postar meus vídeos aqui no YouTube é porque eu tinha esse medo.
Eu não sabia que eu tinha esse medo até eu perceber que eu tinha. Você pode ir lá embaixo nos meus primeiros vídeos, você vê a minha insegurança. Você vê o medo que eu tinha de ser vista, de aparecer aqui. Agora eu já estou ficando mais solta, mais desenrolada. O medo sumiu. Então, esse medo crônico de ser visto, você desenvolve quando você cresce em uma família narcisista ou em uma família extremamente tóxica, que não tenha também o transtorno. E esse medo, ele é um mecanismo de defesa que você desenvolveu para você sobreviver ao desrespeito, aos maus tratos, às críticas da sua infância que os seus pais narcisistas, a sua família fazia com você. E esse mecanismo de defesa interno é chamado fauno. E esse mecanismo de defesa traz uma resposta, que é a bajulação, a sua submissão aos seus cuidadores narcisistas. E essa bajulação e essa submissão, isso é típico de relacionamentos codependentes e em relacionamentos com pessoas narcisistas, onde você busca bajular e se submeter à pessoa narcisista para tentar agradá-la, para diminuir o nível do abuso que você está sofrendo. Você faz isso para evitar o conflito, para evitar o drama, só que, você sabe que não ocorre. Você passa a se submeter, a agradar, a bajular pessoas narcisistas para que elas possam te tratar melhor, esperando que as pessoas narcisistas peguem e levem no abuso, na tortura psicológica. Então, você, desde a infância, você aprende isso. Você tem que desistir de você para você servir às necessidades dos seus pais narcisistas. E isso gera o medo crônico de ser visto em você. Você fica com medo de ser maior que eles, você fica com medo de voar. Isso pode fazer você sofrer com muita procrastinação, com déficit de atenção. Isso pode fazer você começar um monte de coisas e nunca terminar nenhum. Isso pode fazer você começar a fazer vários cursos, nunca terminar nenhum. Você passa a se auto-sabotar, não correndo atrás dos seus sonhos, daquilo que te preencheria, daquilo que te daria uma liberdade financeira, e você evita fazer algo que te dá alegria. Então, você vai procurar empregos onde você sabe que aquela função é muito inferior para suas capacidades. Você sabe que você tem a capacidade de desempenhar uma função melhor em um determinado trabalho, mas você acaba aceitando posições de trabalho inferiores a você. Porque foi assim que teus pais narcisistas te adestraram, para você sempre ser menor que eles, para você nunca brilhar. Porque eles te condicionaram a aceitar o mínimo, o básico. Te condicionaram a ser conformista e aceitar qualquer coisa, porque isso era o que você merecia. Sendo que eles te ensinaram isso baseado nas crenças limitantes deles. Como narcisistas são muito limitados, eles te ensinaram o que eles tinham para oferecer. Então, o fauno, isso é uma defesa interna que o seu sistema nervoso escolheu para te proteger do abuso, quando você mesmo não conseguia se proteger do abuso que você sofria. Então, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele é muito inteligente. Então, o seu sistema nervoso reconhecia que você não se protegia do abuso, você não conseguia fazer isso, porque estava além do seu controle, era um comportamento do outro. Então, você acabava baixando a guarda, bajulando, se submetendo, agradando, não se impondo, para que esse abuso fosse minimizado, ou para tentar fazer com que isso não ocorresse. O que não acontecia, Porque o comportamento abusivo do outro é dele. Então, por causa que você desenvolve esse mecanismo de proteção interna, você aprende uma habilidade de ler o ambiente, de ler a energia da pessoa. Porque você, desde a sua infância, você tinha que estar adivinhando em que humor os seus pais narcisistas iriam estar naquele momento. Eles iriam te agradar ou se eles iriam te abusar, se eles iriam estar fingindo bondade ou iriam expressar muita raiva. Porque você teve uma infância caótica, você aprende a ler o ambiente também. Para você aprender melhor como você se camuflar, como você se moldar para agradar e se submeter àquela pessoa narcisista. Porque você acreditava que fazendo isso essa pessoa não iria te maltratar e não haveria conflito. E fazendo isso, essa pessoa narcisista da sua infância, eles ficam com o foco da atenção e você fica diminuído.
Porque você, na infância, você não pode aparecer mais do que seus pais narcisistas. Você foi condicionado a ser pequeno, a nunca ser melhor do que seus pais narcisistas. Essas eram as suas condições para ser amado. Então, provavelmente, ao longo da sua infância e adolescência, você ouviu dos seus pais narcisistas te dizendo que era uma vergonha ser quem você era. Se você não mudar, você vai ser para sempre um pé rapado, você não vai chegar a lugar nenhum do jeito que você é. E acredite, praga de pais e mães narcisistas pega. Porque muita coisa ruim que me desejaram na minha infância e adolescência, quando eu cheguei na minha fase adulta, muitas coisas do que eles falavam de ruim aconteceram. Eles falam que eles te protegem, mas eles estão te amaldiçoando. Então, quando as coisas ruins começaram a acontecer, eu me dei conta e falei, putz grila, essa pessoa me desejou esse mal e esse mal aconteceu. Eu ficava assim em descrença. Então, você aprende desde a sua infância que você tem que agradar, controlar e manipular pessoas narcisistas, que são controladoras e manipuladoras. Só que na maioria das vezes isso não acontece. Por quê? A pessoa narcisista ela é fora de controle. O comportamento abusivo é dela. Só ela tem esse poder de controlar. E como elas não têm nenhum autocontrole, nenhum fator externo conseguirá fazer isso. Então, desde a sua infância, você foi condicionado assim. O que o comportamento dos seus pais não tinha nada a ver com você. Então, mesmo agradando os seus cuidadores narcisistas, eles te humilhavam, te criticavam, riam de você. Mesmo fazendo o seu melhor para não ser abusado, o abuso ocorria. E isso se repete, obviamente, na sua fase adulta com outras pessoas narcisistas. E a forma que o seu sistema nervoso usa para te proteger do abuso é escondendo a sua identidade. Você esconde o seu eu verdadeiro, porque era o seu eu verdadeiro o que te colocava em apuros. E para você saber quem você é, você tem que descobrir o que era que te colocava mais em encrenca na sua infância. Quando você descobrir isso, você vai saber quem você é. Isso pode não vir à tona de imediato. Para você fazer esse redescobrimento, talvez isso venha acompanhado de um luto. Pelo menos para mim foi assim. Eu vou dar aqui o meu exemplo para facilitar para vocês entenderem. O meu problema que me colocava em todas as encrencas da minha vida era isso, falar a minha verdade assim, na cara. Eu só me relacionava com pessoas narcisistas e eu pontuava o comportamento abusivo deles. Eu dizia na cara o que estava errado, dizia que eu não era louca, que eram eles que eram. Eu pontuava tudo certinho e isso foi tirado de mim. Por isso que hoje em dia eu falo mesmo o que eu quero na lata, porque aquela fase de ser silenciada, graças a Deus, já se foi. Então, como você aprende a esconder o seu verdadeiro eu? Porque o seu verdadeiro eu não é aceito por pessoas narcisistas, porque pessoas narcisistas odeiam a verdade. E elas não te aceitam como você é. Você tem que se moldar ao comportamento delas. E como você não é permitido ser você e ser autêntico, você esconde isso. Porque elas te fazem se sentir envergonhado de ser você mesmo. Para quê? Para beneficiar elas, para você agradá-las, para você se submeter, para você bajulá-las. E quando você faz isso, você passa a depender do que o outro pensa de você. Você passa a ter medo de ser julgado, criticado. E você espera que o outro te valide. Você se desconecta de você e começa a buscar no outro aquilo que não te foi fornecido. Porque você, desde a sua infância, foi desconectado de você mesmo. E sempre ficava buscando essa validação, essa aceitação dos seus pais. E como você passa a se esconder, porque você acredita que se você for visto, você vai ser julgado, você vai ser criticado, você vai ser humilhado. E aí você passa a depender da opinião do outro sobre você. Aí você passa sempre a agradar o outro. Você passa sempre a ficar se escondendo, não se mostrando autenticamente. Porque isso vem lá de trás da sua infância. Porque você foi condicionado a acreditar que se você só agrada o outro, mesmo que o outro não te agrade, você não tem conflitos, ninguém discorda de você, ninguém te critica, ninguém te julga. E isso é subconsciente, você nem sabe que isso acontece. Porque você não sabe o porquê você faz isso quando você está traumatizado, você não está consciente.
E principalmente quem foi bode expiatório da família, você desde a sua infância não podia aparecer mais do que a sua família narcisista. Você não podia brilhar de jeito nenhum. A sua luz tinha que estar sempre apagada, porque eu era chamada de florzinha apagada. E como que os seus pais narcisistas tiraram o teu brilho na infância? Te fazendo andar desleixado. Quando você queria comprar uma coisa bonita, diziam que você não precisava. Quando você estava animado para ir em algum lugar com eles, eles faziam uma crítica com você ou soltavam ofensa para você ficar triste, encolhido pelos cantos. Tinha muito aquelas festas de São João, né? Então, se todo mundo fosse, o meu dia estava estragado. Porque eu já saía de casa sendo criticada. Aí diziam assim: olha, você fica quieta, deixa de ser aparecida. Porque você adora ficar chamando a atenção. E engraçado que mesmo quando eu chegava nesses locais, mesmo que eu ficasse sentada num canto, triste, de cara feia, as pessoas ainda iam lá falar comigo. Aí quando isso acontecia, eu chegava em casa e tomava bronca. Por quê? A crítica e a ofensa feita não foi o suficiente para diminuir a minha luz. Mesmo ficando triste pelos cantos, as pessoas ainda iriam lá me dar atenção. E a atenção não podia jamais estar em mim, tinha que estar neles. Então, se alguém fosse lá falar comigo, a culpa era minha. É porque eu queria aparecer. Então, assim, quanto mais eu me escondia, mais eu chamava atenção. E sempre foi assim minha vida inteira. Quanto mais eu tentava não aparecer em lugar nenhum, passar despercebida, aí é que eu era percebida. Então, famílias disfuncionais, eles diminuem a tua luz. E isso faz você ter um medo de ser visto, porque isso foi condicionado desde a sua infância. Você foi condicionado que você não podia chamar mais atenção do que eles. Então, você tinha que andar largado, feio. Você nunca era elogiado, você sempre era criticado, julgado erroneamente. E você pode perceber, mesmo que você andasse igual um trapo velho, você chamava atenção. O que te fazia se sentir culpado, porque eu também me sentia culpada. Porque nós fomos condicionadas a ter um medo crônico de brilhar, de aparecer, de ser visto. Porque é nos escondendo que as nossas famílias maravilhosas poderiam brilhar e aparecer mais. Família disfuncional, ela te difama para as pessoas para que ninguém queira falar com você, ninguém dê um oi para você, não queira nem estar relacionado com você. Isso acontecia muito comigo minha infância inteira. Acho que isso também é a razão pela qual eu nunca tive amizades. Porque como eu era difamada, as pessoas não queriam estar relacionadas comigo. As outras crianças não queriam amizade comigo. Porque eu era a pessoa encrenqueira, eu era a pessoa ruim, que não prestava, egoísta, invejosa. Então foram assim muitos comentários, né? Tipo, faziam sempre comparações entre eu e minhas irmãs. Olha só, aquela roupa na tua irmã fica linda, porque o corpo dela é perfeito. Olha só o corpo para você, você tem barriga, você é assim, você é assado. Você é baixinha, você é não sei o quê. Sempre vinham aquelas ofensas para atacar a autoestima. Como elas são muito superficiais, né? Sempre é a imagem, nunca é o que tem no coração, o quanto você é bom. É sempre a imagem, a superficialidade. E também quando eu saía assim para essas festas que tinha na época, era festa de São João, essas coisas assim, eu já saía de casa sabendo que eu não poderia dar nenhum oi para as pessoas, porque eu ouvia que eu gostava de aparecer. Vê se não fica chamando a atenção, deixa de ser aparecida, que isso é feio. Então eu chegava nos lugares, fingia que eu não via ninguém. Porque a tua família é disfuncional, para diminuir o teu brilho, ou fazia alguma ofensa ou algum comentário maldoso com você, ou no privado ou em público. Eu passei pelas duas situações. Porque fazendo isso, tira a tua alegria, tira a tua empolgação. E isso faz você ficar murchinho, triste, acanhado. E daí eu observava, né? Minha família lá, curtindo as festas, alegres, como se não tivessem feito nada e nem tivesse falado nenhuma grosseria e nenhuma ofensa para mim. E o melhor de tudo é quando você coloca maquiagem e eles dizem que você está parecendo um palhaço. Você coloca uma roupa bonita, começam a te colocar para baixo, dizendo que aquela roupa tá feia, começam a colocar defeito no teu corpo. Te dão uma sugestão que você vai ficar horrível para você não aparecer. Então, se você coloca uma roupa que você gosta, não, coloca essa roupa aqui, não, coloca essa aqui. Para você ficar parecendo o quê? O bonecão do posto.
Eles querem que você saia de casa parecendo um espantalho para você nunca chamar atenção. Para eles ficarem sempre no foco. Porque se as pessoas não falam com você, não querem nada com você, e você também não fala nada com as pessoas, a atenção é toda deles. Então você cresce, se torna um adulto e passa a se auto-sabotar a sua vida inteira. Porque você tem essa crença limitante que você acha que você não pode aparecer, você não pode brilhar. Porque senão você será punido, você será criticado negativamente e você causará conflitos e as pessoas irão discordar de você. Se você expressar a sua opinião, se você expressar o seu querer, se você for autêntico. Então, baseado nessa resposta traumática, o fauno, você desenvolve um medo subconsciente de vencer na vida. Você desenvolve um medo de estar no spotlight. Porque ser um líder, ser grande, ser uma pessoa de sucesso, significa ganhar. Significa vencer na vida. E se manter firme naquilo que você acredita e na sua autenticidade, com tudo isso virá um peso, que é: eu vou ser criticado, eu vou ser julgado, eu vou gerar conflitos, eu vou ser odiado, os haters vão vir todos para cima de mim. Porque perdedores só julgam, só criticam e só querem diminuir a luz de pessoas que estão acima delas. Porque pessoas que estão abaixo delas já estão apagadas por si só. Então, você como adulto, você passa a se auto-sabotar para que você nunca seja um ponto de luz. Você se auto-sabota para não ser um empresário, para não ser um líder de uma empresa, para não abrir o seu próprio negócio, para não vencer na vida de forma geral. Porque ser tudo isso tem um peso, incluindo o peso de deixar todo mundo que um dia fez parte da sua vida para trás, porque eles vão te odiar, te criticar, te julgar por você estar acima deles, por você estar brilhando. E isso só passa quando você se cura do seu trauma, quando você para de agradar, quando você se prioriza e quando você descobre quem você é e vive em autenticidade, sem medo de julgamento, sem medo de críticas e sem medo de ser odiado. Quando você diz para você mesmo: eu mereço ter uma vida melhor, e incorpora isso, você diz que venham os haters, que venham as críticas, que venham os julgamentos, eu vou brilhar a minha luz e pronto. Quem não está satisfeito, coloque um óculos de sol. Quando você incorporar isso, você vai vencer esse medo crônico de ser visto. E você vai conseguir ter a sua liberdade financeira. Porque isso vem de uma crença limitante que teus pais narcisistas colocaram na tua cabeça. E foi só quando eu perdi esses medos, foi quando eu tomei coragem para vir aqui para a internet. Porque antes eu mal tinha rede social, eu mal postava. Eu aderi às redes sociais, eu acho que há uns 8 anos atrás, e mesmo assim eu não era ativa. Eu fiquei ativa nas redes sociais, eu acho que uns 3 anos atrás. Mas até então, eu tinha pavor de aparecer. Eu tinha pavor de ser percebida. Então, quando você abraça a ideia de que você nasceu para brilhar, de que você nasceu para ser você, para inspirar outras pessoas, para ter a sua independência financeira, para que você nunca mais pene na mão de pessoas narcisistas, você vai superar esse medo. Porque você ter o seu próprio negócio, você ser um líder, você ser grande, isso irá gerar conflitos, isso irá gerar desacordos. Você terá que desagradar pessoas para agradar você mesmo. Você terá que brigar por aquilo que você acredita, sem que você se diminua para caber na vida alheia, sem que você diminua a sua luz para iluminar a vida alheia. Esse é o peso que você carrega por caminhar em autenticidade. É simplesmente perder os medos. E outra forma pela qual você se auto-sabota é porque conseguir o que você deseja, o que você quer, se suceder é você conseguir aquilo que você quer. E isso é a parte menos difícil de você ter um sucesso profissional. E ter sucesso profissional é você conseguir manter aquilo que você conseguiu. E esta é a parte mais difícil. E ser uma pessoa de sucesso é quando você entende que o sucesso que você conseguiu tem um peso. Que é ter pessoas que te criticam, que é ter pessoas que vão ficar com raiva de você, que é ter pessoas que vão te julgar o tempo todo, vão discordar de você o tempo todo, que vão tentar se aproveitar do que você conseguiu, porque elas vão tentar derrubar e destruir a tua reputação. Elas podem tentar te processar,
Pensa que todas as suas experiências que você passou com pessoas narcisistas ao longo da tua vida foi um exemplo para a sua própria evolução. Foi um treinamento para onde Deus quer te levar. Porque você não pode ficar preso só nas coisas ruins, só no lado ruim da história, no pessimismo, no vitimismo. Você tem que tirar a sua lição de todas as experiências ruins que você passou na sua vida, para que você aprenda e evolua. Porque o sucesso não é só o que você tem e obtém, é o que você é. Sucesso é ser, não tanto ter. Porque ter um sucesso é uma consequência do que você é, do que você se tornou. Então você só consegue atrair o sucesso que você almeja para a sua vida quando você se torna um indivíduo de sucesso. Isso é uma transformação de dentro para fora. Quando essa abundância já está dentro, isso se profetiza na tua vida, de forma física e material. Então, se você ainda não está onde você deseja na vida, não é porque você é azarado, não é porque Deus te esqueceu. Talvez você não seja e não esteja onde você deseja estar, porque você ainda não está preparado para receber as bênçãos que Deus tem para você. Você ainda não está preparado internamente para lidar com isso. Porque não vai dar certo se Deus der o que você merece na hora errada. Então, quando se fala de cura espiritual, tudo tem o seu momento. Talvez Deus não te deu ainda o que você deseja, o que você merece, que talvez você ainda não tenha se fortificado internamente. Você ainda não está trabalhando o suficiente a sua autoconfiança, a sua autoestima. Talvez você ainda não saiba lidar com críticas negativas. Talvez você não saiba lidar com pessoas te odiando, com pessoas te criticando, te julgando. Todas essas crenças limitantes têm que ser desconstruídas para que você possa ser reconstruído e ser edificado em Cristo. Porque o que Deus tem para você é grande. E você precisa estar preparado internamente e psicologicamente para receber isto e manter. Porque você não pode esquecer que para você ter abundância na sua vida, você tem que se tornar um ser abundante no espírito. Você não pode ter limitações. Como eu disse no início do vídeo, Deus é ilimitado. E você tem que ser a imagem e semelhança dele. Quando você perder o medo de brilhar, você vai acordar todos os dias motivado. Você nunca mais vai querer parar de lutar pelos seus objetivos. Nunca mais terá medo de brilhar a sua luz. Mesmo que ofusque aqueles que vivem na escuridão. Quando você acende, essas pessoas vão ter que ficar para trás. Por isso que elas tentam tanto apagar a tua luz. Para curar esse trauma, esse medo crônico de ser visto, de voar, você tem que curar essa raiz do trauma. Você sofreu todas essas respostas traumáticas quando você nasce em uma família disfuncional narcisista. E essa resposta ao trauma que faz você ter medo de ser visível. E então, quanto mais você se esconde, mais você aparece. Você chama atenção sem querer chamar atenção. Você anda desarrumado para não aparecer. Aí é que você aparece. E obviamente que pessoas narcisistas te odeiam por isso. Porque eles esquecem do ponto principal, que você chama atenção porque Deus está brilhando em você. Isso vem de dentro. Pessoas narcisistas não entendem isso. Você passa a se esconder, a diminuir a sua luz, porque isso não está consciente em você. Você faz isso sem perceber que você está fazendo. Porque ser visto significa ser machucado, sofrer bullying, ser humilhado, ser criticado. E para você sair dessa resposta traumática ao abuso que você sofreu, você tem que entender que você não sofre mais abuso. Que hoje você não tem mais que se esconder. Você tem que se sentir seguro no seu próprio corpo. Hoje em dia, você tem que viver, ser e existir. Você não tem mais que sobreviver. Porque agora você não está mais lutando pela sua vida. Você tem que se acalmar o seu sistema nervoso. 95% das decisões que você toma estão conectadas com a sua intuição, com as suas emoções. Mas o seu sistema nervoso, ele ainda está com impressões desses traumas. Por isso você não consegue tomar decisões assertivas, você não consegue ter disciplina. Você não atinge a liberdade financeira, porque todo mundo que foi bode expiatório da família, você tem problemas financeiros, infelizmente. E se você não tem, dê graças a Deus. E por isso que eu trouxe esse vídeo à tona, para você saber de onde vem esse problema.
E você não lutando pelos seus objetivos, não fazendo aquilo que você ama, você não atinge a sua liberdade financeira. Você não se torna a pessoa que você deseja se tornar. Porque também isso vem de crenças internalizadas de que você não merece o melhor. Você só merece o abuso. Porque você já cresceu com a crença de que você só merece ser humilhado, ser pequeno, ser inferior e aceitar aquilo que você não merece. É aceitando o que você não merece que você se esconde, que você continua pequeno, que você fica com medo de crescer. Você fica com medo de buscar os seus sonhos, aquilo que te deixaria feliz. Porque você sendo um ninguém também prova para todo mundo que você é realmente a falha que os seus pais narcisistas diziam que você era, quando eles faziam a difamação sobre você. Porque ser melhor e tentar aparecer mais do que seus pais narcisistas significa ser punido, ser rejeitado por eles. E se você ainda tem medo de abandono e rejeição por parte dos seus pais narcisistas, isso é onde você tem que trabalhar. Porque você entende que brilhar sua luz é disparar os gatilhos das pessoas, principalmente daquelas que não têm luz, ou têm medo de brilhar como você. Então, entenda que você deixar a sua luz brilhar é você iluminar no outro aquilo que o outro não consegue ver nele próprio. Não esconda o seu melhor, porque isso é um sinal de amor próprio. Isso é um sinal de amor a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: Vocês são luz no mundo, deixem brilhar a sua luz perante os homens, para que vejam sua boa obra e deem glória ao Pai que está nos céus. Então nunca diminua a sua luz por pessoas que são apagadas. Porque nem todas as pessoas vieram para esse mundo para radiar luz. Pessoas narcisistas estão nesse mundo para apagar a luz das pessoas. E tá tudo certo, porque cada pessoa tá aqui nesse planeta Terra com uma missão e a delas é esta. A missão delas é diferente da sua. Mas é você quem decide quem você mantém na sua vida. Se você quer ter pessoas na sua vida que te iluminam, ou se você quer ter por perto no seu meio social pessoas que te apagam.